352. Evasão mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Tutela-se nesse artigo a administração da justiça. O sujeito ativo é o preso legal ou pessoa submetida à medida de segurança detentiva. O sujeito passivo é o Estado e pessoa que sofre violência. A conduta. Apenas a fuga do preso não caracteriza esse tipo penal. Para isso, é necessário que haja a presença da violência física contra a pessoa na tentativa de evadir-se ou na evasão de fato. O delito só se integra com a violência física, não sendo suficiente apenas a grave ameaça. A voluntariedade é o dolo, que consiste na vontade livre de evadir-se usando de violência contra a pessoa e com consciência da legalidade da prisão. Não há forma culposa. O crime se consuma com a prática da violência para a fuga ou a tentativa da mesma. Não se admite tentativa, pois a tentativa é equiparada ao delito consumado. A ação penal é pública e incondicionada. Artigo 353. Arrebatamento de preso. Arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Pena: reclusão de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Nesse artigo, tutela-se também a administração da justiça. Trata-se de um crime próprio, ou seja, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo. O sujeito passivo é o Estado e, secundariamente, o preso arrebatado. Na conduta, o verbo do tipo é arrebatar, ou seja, tomar à força o preso que está sob custódia ou guarda, independentemente do lugar onde esteja e se a prisão é legal ou não. O tipo engloba o indivíduo preso e não a pessoa submetida à medida de segurança. O arrebatamento não visa a fuga, mas sim lesionar o preso com maus tratos. A voluntariedade é o dolo, que consiste na vontade livre e consciente de arrebatar o preso, com o conhecimento de que o retira de quem o tem sob custódia, ou guarda com a finalidade de maltratá-lo. Não há modalidade culposa. O crime se consuma com o efetivo arrebatamento do preso, de quem o guarda ou custodia, ainda que não chegue a sofrer maus tratos. Admite-se a tentativa, e a ação penal é pública incondicionada. Artigo 354. Motim de presos. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Tutela-se aqui a administração da justiça. O sujeito ativo trata-se de crime coletivo ou de concurso necessário, próprio, que só pode ser realizado pelos próprios presos. O sujeito passivo é o Estado e aquele que sofrer a violência. A conduta é o comportamento de rebeldia das pessoas presas, agindo com reivindicações justas ou injustas e vingança. A voluntariedade é o dolo, e o crime se consuma com a efetiva perturbação da ordem ou da disciplina. A tentativa admite-se quando há tentativa de fuga. A ação penal é pública e incondicionada. Artigo 355. Patrocínio infiel. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos de multa. Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias.
O sujeito ativo é o advogado ou procurador judicial, e o sujeito passivo é o Estado. A conduta está no verbo nuclear trair, que significa ser infiel, desleal, enganar os deveres profissionais. A voluntariedade é o dolo, pois exige vontade de agir conscientemente. A consumação será quando há prejuízo em face da traição. No caso do parágrafo único, ocorre com ato processual tendente a beneficiar parte contrária. A ação penal é pública incondicionada. Artigo 356. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Tutela-se aqui a administração da justiça. O sujeito ativo do crime é o advogado ou procurador. O sujeito passivo é o Estado e também a pessoa que sofreu prejuízo decorrente da conduta realizada pelo sujeito ativo. São 2 tipos de conduta tipificadas: inutilizar, que é retirar a utilidade da coisa tornando imprestável, e deixar de restituir, que é não devolver em tempo previamente determinado a coisa, retendo-a para si. O crime é doloso. O agente deve estar consciente de que a coisa material está em seu poder por força de sua qualidade de advogado ou procurador e agir com vontade livre de inutilizá-la ou não devolvê-la. Caso em que deve ter conhecimento de que foi solicitado a fazê-lo, recusando livremente. É preciso vontade livre de inutilizar ou sonegar. A inutilização consuma-se quando o objeto material sofre a diminuição de sua qualidade probatória, quando é rasgado, rasurado, queimado ou destruído. Neste caso, a tentativa é possível. A sonegação de autos de processo judicial consuma-se quando o agente, intimado a devolvê-los, deixa de fazê-lo no prazo legal ou determinado. A sonegação de documento ou objeto de valor probatório consuma-se com o ato de recusa de devolução. Sendo assim, é impossível a tentativa. A ação penal é ação pública incondicionada. Artigo 357. Exploração de prestígio. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. O bem jurídico tutelado é a administração da justiça. O crime é um crime comum, ou seja, pode ser cometido por qualquer pessoa. O sujeito passivo é o Estado, imediatamente, e o comprador do prestígio, ou seja, a pessoa que entrega dinheiro ou outra utilidade com o propósito de obter algum benefício, lícito ou ilícito, junto a qualquer das pessoas indicadas no caput desse artigo. A conduta está no ato de pedir ou receber dinheiro ou qualquer outro tipo de benefício, sob o argumento de exercer influência, sem mesmo possuí-la, sobre servidores e autoridades do Poder Judiciário, Ministério Público, demais funcionários que auxiliam no exercício da justiça e de testemunhas. Trata-se de um crime doloso, representado pela expressão pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Na modalidade solicitar, o crime é formal. Consuma-se no instante em que o sujeito ativo formula o pedido de dinheiro ou qualquer outra utilidade, independentemente da aceitação do destinatário. Já no núcleo receber, o crime é material ou casual. Dá-se a consumação no momento em que o agente efetivamente ingressa na posse do dinheiro
ou da utilidade de outra natureza. A tentativa, em regra, é possível, excetuando-se em sua forma verbal. Trata-se de ação penal pública incondicionada. Artigo 358. Violência ou fraude em arrematação judicial. Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. Trata-se de um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do delito. O sujeito passivo é o Estado, bem como aquele que consequentemente vier a ser prejudicado pelo sujeito ativo. A conduta se dá ao impedir, perturbar e embaraçar a arrematação judicial. A segunda parte desse artigo prevê a conduta de afastar, ou seja, eliminar, colocar de lado, tirar do caminho ou procurar afastar aquele que participa de um processo de licitação em sentido amplo. A voluntariedade trata-se de um crime doloso, não havendo previsão para modalidade de natureza culposa. A consumação desse tipo penal vem a se valer a partir do momento em que o sujeito ativo efetivamente impede, perturba ou frauda a arrematação judicial. E no segundo momento do artigo, vem a consumação do delito quando há emprego de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens. A ação penal é pública incondicionada. Artigo 359. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão do direito. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de qual foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Trata-se de um crime próprio, pois somente aquele que teve sua função, atividade ou cargo suspenso ou privado por decisão judicial é que se pode figurar como sujeito ativo do delito. O sujeito passivo é o Estado. Conduta: o indivíduo que vier a contrariar uma decisão judicial, ou seja, desobedecer uma ordem judicial, exercendo de forma ilícita sua atividade ou função que outrora o pertencia e foi suspenso ou privado de exercê-la. Trata-se de um crime doloso, pois o agente deve ter conhecimento de que foi suspenso ou privado de exercer essa função. O delito se consuma a partir do exame com efetivo exercício previsto no caput do artigo mencionado, no qual foi suspenso ou privado o agente por decisão judicial. Contudo, tratando-se de crime instantâneo, para efeitos de consumação, basta que o sujeito tenha praticado um único ato que importe no exercício daquilo que havia sido suspenso ou privado por ordem judicial. A ação penal é pública e incondicionada. Contratação de operação de crédito. Artigo 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno e externo, sem prévia autorização legislativa. Pena: reclusão de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal, quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. O sujeito ativo é o funcionário público que é abalizado para ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, podendo ser este considerado como sujeito ativo. Sujeito passivo é o Estado. Conduta. Dentro desse artigo, há de se extrair seguintes elementos que se valerá o verbo deste delito: conduta de ordenar, autorizar ou realizar a operação de crédito, ou seja, ordenar tem o sentido de determinar, mandar que se faça. Autorizar deve ser entendido como permitir que se faça. Realizar importa em tornar efetivo, real, concretizar. Voluntariedade.
crime próprio para ambos os sujeitos. É doloso, comissivo, no entanto, será possível a prática do delito via omissão imprópria, quando o agente garantidor, dolosamente, podendo, nada fizer para impedir a prática de qualquer comportamento pelo tipo penal em estudo, de forma vinculada, instantâneo, monossubjetivo, monossubsistente ou plurissubsistente, dependendo da forma como o delito for praticado. Não transeunte, e não há previsão para modalidade culposa. Assim, se o agente, por exemplo, negligentemente se confunde quanto ao limite, condição ou montante estabelecido por lei ou resolução do Senado Federal, o fato deverá ser considerado atípico, aplicando-se, em caso, o raciocínio relativo ao erro do tipo. Consumação e tentativa. O delito se consuma quando o agente de fato ordena, autoriza ou realiza a operação de crédito, seja interno ou externo, sem autorização legislativa ou com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou resolução do Senado Federal. A ação penal é a pública condicionada. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Sujeito ativo, apenas o funcionário público competente para ordenar ou autorizar a inscrição de despesa tipificado no artigo 359-B do Código Penal. Sujeito passivo, é o Estado. Conduta. Ordenar tem o sentido de determinar, mandar que se faça, autorizar deve ser entendido como permitir que se faça, de despesas que não tenha sido previamente empenhado ou que excedeu o limite de lei de acordo com o artigo 36 da Lei 320 de março de 1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Considera-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Voluntariedade. Crime próprio para o sujeito ativo, como também o passivo. Doloso e não há previsão para modalidade culposa, comissivo, omissivo impróprio, de forma vinculada, instantâneo, monossubjetivo, monossubsistente ou plurissubsistente. Depende da forma como o delito for praticado. Poderá ou não ser fracionado iter criminis. Não transeunte. Consumação e tentativa. O delito se consuma a partir do momento em que o agente efetivamente ordena ou autoriza a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda o limite estabelecido em lei. Ação penal pública condicionada. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. O sujeito ativo é o funcionário público competente para ordenar ou autorizar a assunção de obrigação. O sujeito passivo é o Estado. Conduta. A redação do presente artigo traz alguns elementos para configurar o delito, sendo estes: ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano ou mandato de legislatura, cuja despesa não possa ser paga no exercício financeiro, ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Voluntariedade. É crime próprio, quanto ao sujeito passivo. É doloso, comissivo, podendo, no entanto, ser praticado via omissão imprópria, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, de forma vinculada, é instantâneo, é monossubjetivo, monossubsistente ou plurissubsistente, dependendo da forma como o delito for praticado. Poderá ou não ser fracionado iter criminis. Não transeunte. Consumação e tentativa.
O delito se consuma quando o agente efetivamente ordena ou autoriza a assunção de obrigação, nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura. Poderá ser reconhecida a tentativa desde que, no caso concreto, se possa fracionar o inter criminis. A ação penal é a pública incondicionada. Ordenação de despesas não autorizadas. Artigo 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Sujeito ativo é o funcionário público competente para ordenar despesa de delito tipificado no artigo 359-D. Sujeito passivo é o Estado. Conduta: o delito de ordenação de despesa não autorizada encontra-se tipificado no artigo 359-D. Contudo, cuida-se de norma penal em branco, cujo complemento poderá ser encontrado nos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voluntariedade. É crime próprio. Quanto ao sujeito passivo, é doloso. Comissivo, podendo, no entanto, ser praticado via omissão imprópria, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, de forma vinculada. Instantâneo, monossubjetivo, é monossubsistente ou plurissubsistente, dependendo da forma como o delito for praticado. Poderá ou não ser fracionado inter criminis. Não transeunte. Consumação e tentativa. A consumação se efetua a partir do momento em que, quando o agente efetivamente ordena a despesa não autorizada por lei. Poderá ser reconhecida a tentativa desde que, no caso concreto, se possa fracionar o inter criminis. A ação penal é a pública incondicionada. Prestação de garantia graciosa. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. O sujeito ativo. Somente o funcionário público competente para prestar garantia em operação de crédito pode ser considerado o sujeito ativo do delito tipificado neste artigo. Sujeito passivo é o Estado. Conduta. O delito de prestação de garantia graciosa, constante no caput desse artigo, aponta os seguintes elementos: a conduta de prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. Voluntariedade. Crime próprio, tanto no que diz respeito ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Ele é doloso, comissivo, podendo, no entanto, ser praticado via omissão imprópria nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, de forma vinculada. É instantâneo, monossubjetivo, monossubsistente ou plurissubsistente, dependendo da forma como o delito for praticado, poderá ou não ser fracionado inter criminis. Não transeunte. Consumação e tentativa. Se efetiva a consumação do delito quando o agente presta garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. Ação penal é a pública incondicionada. Artigo 359-F. Deixar de ordenar, autorizar ou promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Considerações iniciais. Tutela-se as finanças públicas. O sujeito ativo é somente o funcionário público competente para realizar as condutas do tipo: pode ser sujeito ativo, crime próprio. Sujeito passivo é o Estado. Conduta. Os núcleos presentes são ordenar, autorizar e promover. Dizem respeito à oferta pública ou à colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública, sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e custódia. Voluntariedade. É o dolo de ordenar, autorizar ou promover. Pode ser omissivo e impróprio se o agente garantidor, na posição em que estiver, puder impedir essas condutas e nada fizer.
Consumação. O delito se consuma quando o agente efetivamente ordena, autoriza ou promove a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e custódia. Tentativa. Será reconhecida tentativa desde que, no caso concreto, se possa fracionar o iter criminis, ou seja, os atos fracionados do criminoso. A ação penal é a pública incondicionada. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou legislatura. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Classificação: é crime próprio no que diz respeito ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. É doloso, é comissivo de forma vinculada e instantâneo. Sujeito ativo: somente funcionário público capaz de ordenar, organizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com o pessoal 180 dias anteriores ao final do mandato. Sujeito passivo é o Estado, objeto material e bem jurídico protegido, que prevê o aumento de despesas total com pessoal no último ano do mandato, tem por guardar as finanças públicas e, em um sentido mais amplo, a própria administração pública. Consumação e tentativa. O crime se consuma quando o agente efetivamente ordena, executa ou autoriza o ato que acarreta o aumento das despesas total de pessoal. Elemento subjetivo. É o dolo. A ação penal é de iniciativa pública incondicionada.